Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Jornal da UFO. Na edição de hoje vamos falar sobre o Novembro Azul. Veja também, o Ministério da Defesa entrega ao TSE o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação. E ainda aquecimento global e os recursos necessários para combater os efeitos das mudanças climáticas continuam a ser preocupação na COP27. E tem muito mais, o Jornal da UFO começa agora. O Ministério da Defesa entregou ao TSE o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação, elaborado por técnicos das Forças Armadas. O relatório elaborado pelos militares é resultado da fiscalização das urnas eletrônicas através da análise dos boletins de urna. A comissão do Ministério da Defesa também participou do teste de integridade com o uso da biometria de eleitores. A conclusão deveria ter sido entregue já no primeiro turno, como pediu o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Mas o Ministério da Defesa disse que só entregaria após o segundo turno e em um prazo de até 30 dias. Outras entidades internacionais que fiscalizaram as eleições, como a Organização dos Estados Americanos e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, já enviaram seus relatórios à Justiça Eleitoral e reiteraram que não houve irregularidades na votação e que não existem fatos que coloquem em dúvida a transparência do sistema eleitoral brasileiro. O aquecimento global e os recursos necessários para combater os efeitos das mudanças climáticas continuam a ser preocupação na COP27, a Conferência do Clima no Egito. Os protestos e manifestações também ajudaram a esquentar o ambiente no plenário do encontro de cúpula de líderes mundiais. Os temporais que devastaram Petrópolis, no estado do Rio, no início do ano, e as inundações no Paquistão há poucos meses têm a mesma causa, de acordo com cientistas: o aquecimento global. Arquipélagos no Oceano Pacífico correm o risco de desaparecer por causa das mudanças climáticas. Tuvalu, por exemplo, formado por 9 pequenas ilhas, está entre as regiões que podem ser varridas do mapa junto com a sua cultura, por causa da elevação do nível dos oceanos. It's getting too hot. Está ficando quente demais, disse o primeiro-ministro do arquipélago na Conferência do Clima. Uma proposta ganhou espaço nos debates da COP27, a de ter um tipo de compensação financeira para países pobres pelos efeitos das mudanças climáticas. A ideia é ter uma transferência de 100 bilhões de dólares ao ano até 2025 para que governos de nações emergentes possam implementar medidas de combate ao aquecimento global e à pobreza. Esse tipo de promessa já foi feita antes, mas nunca realmente colocada em prática. Há 30 anos esse pedido é feito, nunca entrou na agenda oficial da conferência e nessa conferência foi aceito fazer o debate. É preciso que tenha a solução, que os países ricos realmente arquem com as consequências do que está acontecendo, de todas as transformações, façam esse fundo, porque é uma questão, antes de mais nada, humanitária. Uma pauta reivindicada por líderes do Sri Lanka, Barbados e Namíbia. Por causa da guerra na Ucrânia, os países europeus com grandes emissões de gases do efeito estufa podem ter daqui para frente mais dificuldade em cumprir os acordos de redução de poluentes. E o Brasil pode voltar a ter um papel relevante na questão ambiental com a eleição de Lula. O Brasil, inclusive, não precisa de dificuldades para dentro da conferência, de uma guerra acontecendo, para liderar. O Brasil já fez isso em outros momentos, como em 2009, quando a gente teve a conferência de Copenhague, e liderou muito da agenda por conta disso, por conta do exemplo positivo. O Brasil é a única grande nação do mundo e grande economia do mundo que pode atingir climático em 2050, como é um ponto de debate aqui, mas pode atingir 5 anos antes ou até antes disso, não a neutralidade, mas ser negativo em emissões. A ansiedade climática ou ecoansiedade já faz parte do cotidiano de estudantes universitários do mundo todo. Acompanhe na reportagem. O apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no segundo dia da COP27, a Conferência Climática da Organização das Nações Unidas, chamou a atenção. Estamos em uma estrada no caminho para um inferno climático e com o pé no acelerador.
A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer. Ou é um pacto de solidariedade climática ou um pacto de suicídio coletivo. De fato, as escolhas da humanidade em relação ao meio ambiente são preocupantes e já surtem efeito até mesmo sobre a saúde mental de algumas pessoas. É o que aponta um estudo mundial feito com mais de 10 mil alunos universitários de 32 países, incluindo o Brasil. É a chamada ansiedade climática, ou ecoansiedade, que surge a partir de preocupações com as mudanças climáticas. Os principais sentimentos são de culpa, são de remorso, são de preocupação com o futuro. Então as pessoas também se sentem envergonhadas, porque elas acreditam que elas também são parte do problema que está gerando as mudanças climáticas. Entre os entrevistados, 46% disseram estar muito ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas, enquanto 24% estão muito ou extremamente aterrorizados com o atual quadro do meio ambiente, que pode surtir efeitos no futuro da humanidade. Você imagine a realidade brasileira, onde você pode ter aí uma perda da segurança alimentar com aquecimento atingindo 3 graus, não é? Então, isso significa um blackout na produção de alimentos do Brasil. Isso seria terrível para a sociedade brasileira. Imagine o fenecimento da floresta amazônica com a perda de transposição de água para todo o continente. A boa notícia é que essa ecoansiedade consegue mobilizar as pessoas a mudarem os hábitos pelo meio ambiente. É o caso da Sofia, que reduziu o consumo e evita ao máximo produtos descartáveis. Foi em 2019, quando diversos desastres naturais no mundo inteiro começaram a acontecer. Então eu comecei a tomar ações individuais, como mudar a escova para uma escova de bambu, usar shampoo e condicionador em barra, adotar uma dieta pescateriana com menos carne vermelha e depois sem carne vermelha nenhuma. Atos individuais como os da Sofia já são de grande ajuda para o combate às mudanças climáticas. Mas o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental alerta: o dever de casa precisa ser feito pelos grandes líderes mundiais. Nós deveríamos ter ansiedade de Estado, né, nesse caso, porque, na verdade, quem pode colocar as políticas públicas em marcha são os países, né? É a própria economia. Então, a transformação para um modelo de sustentabilidade, do ponto de vista climático, passa por uma transformação da economia, por uma libertação dos combustíveis fósseis. Novembro chegou e trouxe com ele um convite aos homens sobre a prevenção e o combate ao câncer de próstata, uma doença silenciosa e que merece a maior atenção e cuidado. Era agosto de 2009 quando o senhor Erizicton sentiu os primeiros sinais de que algo não estava dentro da normalidade. Simplesmente senti uma tontura e achei que poderia ser assim, um labirinto, por exemplo, mas não. Aos 63 anos, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Mas o caso dele pode servir de alerta, pois não é necessário esperar os sintomas para visitar o médico. Melhor que isso é você fazer o diagnóstico sem sintoma, né? Por isso que é a função aí realmente do Novembro Azul, né? Para que as pessoas conscientizem de que a gente que tem que correr atrás do câncer e não o câncer correr atrás da gente. O câncer de próstata é o segundo que mais mata no Brasil. Ele fica atrás somente do câncer de pulmão. Só no ano passado, mais de 16 mil homens brasileiros morreram em decorrência da doença, o que dá cerca de 44 mortes por dia. E o melhor caminho para não cair nessa estatística é por meio da prevenção, realizando exames como a dosagem de PSA e o toque retal a partir dos 50 anos. Mas o especialista faz um alerta aos homens que já têm histórico familiar. Vamos supor que o irmão teve câncer com 50 anos de idade. Eu vou começar a fazer meus exames, vou sugerir que esse paciente comece a fazer os exames com 40 anos, ou seja, 10 anos a menos ao diagnóstico no parente daquele caso. Então, isso é ideal, tá? O tratamento do câncer de próstata varia, podendo ser feito por radioterapia e bloqueios hormonais. No caso do senhor Erizicton, foi depois de 35 sessões de radioterapia que ele venceu o câncer, mas os cuidados seguiram por mais 10 anos. Aí o médico me chamou e falou para mim que eu estava curado, mas para mim fazer acompanhamento fora do hospital. E eu pedi se ele podia deixar eu fazer o acompanhamento. Ele deixou.
Eu fiz o acompanhamento até 2020. 2020, que é o Dr. Glauto, me chamou lá e falou para mim, falou, olha, agora o senhor não tem mais jeito, o senhor já ficou 10 anos aqui, agora nós vamos dispensar o senhor está pode ficar em casa. O Novembro Azul vem para reforçar a importância da prevenção, mas também conscientizar sobre a busca por um estilo de vida mais saudável. Então, aquela coisa, comer bem, né? Fazer atividade física, né? E controlar seu peso, né? Então, tudo isso é extremamente importante para minimizar não só o câncer de próstata, mas também outros tipos de câncer abdominais, o câncer de intestino também está relacionado. E a Voz da Experiência faz um convite aos que ainda não se atentaram sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Gente, vocês já fizeram? A partir dos 40 anos para cima, às vezes não custa nada, é tão barato o exame, o PSA. Faz antes. Porque prevenção, se você prevenir, como graças a Deus eu tive a audácia de prevenir sem saber e conseguir se libertar dela, todo mundo pode fazer isso. Para falar mais sobre o Novembro Azul, recebemos aqui ao vivo no estúdio o psicólogo José Borges. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Muito obrigado pela oportunidade de colaborar, Clarice. A gente que agradece, porque a saúde mental faz toda a diferença nesse tratamento e também para que os homens tenham a iniciativa de procurar também um urologista o quanto antes, né, doutor? Os homens brasileiros, eles, há um tempo atrás, não estavam acostumados a serem examinados na sua intimidade. Mas eu acho que isso, com a mídia falando, com os médicos falando, a conscientização, eu calculo que isso hoje esteja assim, muito superado, embora a gente precise sempre realmente lembrar as pessoas que o câncer é uma doença que traz aquele estado de medo. Todas nós já perdemos uma pessoa querida com câncer, e é uma doença que a gente não deve brincar. Com certeza. E de onde que vem esse preconceito que afasta tanto os homens desse exame que faz ter esse Novembro Azul de prevenção, de alerta à sociedade? Eu acredito que seja muito das crenças que os homens brasileiros, os latinos têm. Mas isso com o tempo vai sendo diluído. Eu acredito que isso hoje está muito superado e as pessoas vão sim procurar. Agora, além desta problemática dessa intimidade ser invadida e os homens temerem, também temos aquelas pessoas que são relaxadas com relação à saúde, não se alimentam, colesterol alto, você vê o coração, uma das doenças que mais mata no Brasil, obesidade crescendo. Então, acho que a psicologia nos chama também, nos convida a termos uma saúde integral, para que as nossas vidas sejam realmente cheias de riqueza, de fartura psíquica. E o quanto antes procurar um médico, melhor também no tratamento. Sim, nós temos de qualquer doença. O serviço de saúde nosso, você pode tranquilamente procurar os órgãos públicos e realmente nos planos de saúde. Eu acho que a desculpa que você não pode lidar com um fator econômico, ela se faz menor diante da gravidade desta doença. E a próstata, eu não sou urologista, sou psicólogo, mas é uma glândula que ela foi feita para dar problema no futuro. Eu já li um relato que se você viver até 100 anos, você terá uma chance enorme de ter problemas de câncer de próstata. Então, o convite aos homens que nos escutam e nos veem é que a gente tem que cuidar da nossa saúde. O Novembro Azul está aí para isso. Mas caso seja diagnosticado a doença, como lidar? O homem e também a família que recebe essa notícia. A família é importantíssima estar presente. Qualquer catástrofe que surge, seja uma catástrofe na cidade ou num grupo, ou uma doença tão temida como o câncer, o apoio do grupo familiar é de extrema importância. Algumas famílias não gostam de comentar, até escondem do paciente algumas coisas. E nos processos de luto nós temos algumas fases, e a negação é uma destas fases. Mas eu sempre sugiro que a família apoie sempre e a pessoa, se ela realmente estiver com câncer, nós temos em Uberlândia o Hospital do Câncer. Até eu peço que as pessoas que nos assistem, que contribuam voluntariamente, no termo financeiramente ou em termos de mão de obra com o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer também tem uma equipe
para acolher essas pessoas que têm o câncer. Porque, Larissa, a primeira emoção que surge é o medo. E o medo traz a adrenalina, e a adrenalina nos arma. Então é comum que as pessoas percam o sono, comecem a ter períodos numa ansiedade crescente. Então, se for uma situação muito drástica, eu recomendaria até a terapia para este paciente. A terapia ajuda muito em todos os processos de cura também, né? Sim, a psicologia, principalmente a cognitiva comportamental, ela veio convidar as pessoas a quebrarem as suas regras desadaptativas e manter as regras adaptativas para que a nossa vida seja aquilo que Fernando Pessoa fala na sua poesia. Vale a pena? Vale a pena se a alma não for pequena. Então, o convite é que a gente faça da nossa vida uma grande vida, uma vida rica, e que a gente sinta que os minutos que nós temos neste corpo sejam felizes, intensos e saudáveis. Por isso, cuidar da saúde é tão fundamental. Nós habitamos o corpo, né? Então o corpo é a nossa morada, temos que cuidar dele na alimentação, nos esportes, caminhadas, nos contatos sociais, temos que enriquecer os nossos momentos. E, claro, a saúde mental, que não deve ser negligenciada de forma alguma. O órgão principal do nosso corpo é o cérebro, e ali ele produz as emoções. O nosso sistema límbico, Larissa, é um dos maiores que existem dentro dos animais. Então, nós temos a habilidade de guardar as memórias emocionais junto com as lembranças na cavidade do cérebro, chamado sistema límbico, e isso faz a nossa riqueza, o nosso relacionamento, tanto para o bem como para os momentos de dor, os traumas, as lembranças difíceis. Então, eu acho que a saúde mental, ela ocupa um destaque e ela merece ser cuidada como se fosse realmente uma pérola na nossa vida. E estar com a saúde mental em dia também, bem cuidada, facilita também no tratamento e nos bons resultados da medicação, em todos os aspectos, tanto do tratamento do câncer e em outras doenças também. Facilita muito. Você sabe que tem um levantamento da Universidade do Texas, eu não sei especificamente a universidade, eles têm um centro de câncer muito grande. E eles acompanharam pacientes terminais, aqueles pacientes que não têm mais condição de viver, eles iriam morrer realmente. Dois grupos, os pacientes que realmente queriam viver e foram atrás do que eles gostam, e os pacientes que entregavam-se ao câncer, ficavam o dia inteiro vendo televisão. E, por incrível que pareça, aqueles pacientes que quiseram viver, eles tiveram uma sobrevida maior do que os pacientes com câncer terminal que entregaram-se. Então, nós temos vários casos de remissão de câncer, onde, quando a pessoa acredita, algumas coisas incríveis acontecem no nosso corpo. É o otimismo também, a positividade, que ajuda também a ter melhores sentimentos, melhores emoções, isso ajuda em todo o tratamento. Sim, e o câncer, quanto mais cedo você detectar, a medicina evoluiu muito, então se você detecta um câncer muito cedo, a chance de você viver ela é muito grande. E já pessoas que detectam muito tarde o câncer, as chances são mais difíceis, o tratamento é mais doloroso, mais assim, intenso, né? Então, o convite é para que nós possamos monitorar realmente e estarmos aí para viver, mas sabendo que o nosso corpo é um corpo que um dia teremos um final dele e que esse final seja um final saudável e que a nossa vida seja uma vida saudável e para que possamos desfrutar realmente desses períodos. E para que não tenhamos tanta ansiedade e estresse, que são causas de inúmeras doenças, né? Sim, e principalmente a ansiedade. Quando se fala em câncer, a ansiedade ela é promovida pela adrenalina, ela dispara, ela atrapalha a pessoa a fazer várias atividades. Então, monitorar a atividade. A ansiedade, até no nível 4, ela é bem-vinda, a gente trabalha mais, a gente vive melhor, mas quando ela começa a extrapolar, na fase de 7, 8, ela pode se transformar em um pânico, ela imobiliza, a pessoa fica sem um convívio social, ela começa a criar situações, ela faz evitações. Então, a ansiedade realmente é um grande mal do nosso século, embora a ansiedade foi desenvolvida pelo corpo humano para que sobrevivêssemos há 80 mil anos atrás, quando a espécie humana começou nesse planeta. Realmente, a ansiedade e estresse têm que ser bem tratada e precocemente.
Importante também ter esse apoio de um profissional da área nesses tratamentos de câncer ou também outros tratamentos de outras doenças. Você sabe que o preconceito não é somente com o exame de próstata com dos psicólogo homens, também. Como nós, os psicólogos, também as pessoas têm um preconceito. Os familiares, muitos deles acreditam que a pessoa vai ao psicólogo somente quando ela está à beira de realmente um surto. Mas não é. O psicólogo ele vai te ajudar a você atingir resultados, a tornar a sua vida melhor. E também quando você estiver com muita dor, em transtornos aí emocionais, ele vai ajudar você a perceber que algumas crenças que a gente desenvolve, elas estão ali erroneamente e é necessário transformar essas crenças em crenças verdadeiras e úteis. Ressignificar. Exatamente. E em casos de luto, é importante também esse apoio psicológico. No caso do luto, muitas famílias se apavoram com o luto. A gente sabe que o luto tem algumas fases certas, como a negação, a tristeza, a raiva, a aceitação. E essas fases, Larissa, elas não são lineares. E elas não têm um período para terminar. Muitos pacientes que eu já acompanhei tiveram mortes de filhos, de pessoas queridas, e elas me perguntavam até quando vai a minha tristeza, até quando vai o meu luto. E não existe. Nós construímos uma adaptação do luto, da vida sem a pessoa amada, com as nossas crenças mais íntimas, né? São as crenças centrais, e isso vai com o tempo. Então, a gente não deve pressionar ninguém para ficar bom. Se a pessoa está triste, a tristeza tem um ganho, né? Aquela dor da tristeza nos faz buscar uma adaptação, como a dor da raiva também nos faz buscar uma adaptação. São períodos que a gente considera como normais, a gente só entra com uma terapia ou com medicação, no caso, se o luto levar a pessoa a uma depressão severa. Mas no caso é muito comum a tristeza. Então não vamos nos revoltar contra a tristeza e nem nos revoltar contra a raiva e nem contra a negação. Isso é perfeitamente normal no caso do luto. Então agora deixo o espaço aberto para a gente finalizar, para deixar um recado para essa data tão importante, esse mês tão importante de conscientização, que é o Novembro Azul. O convite seria para as pessoas que nos escutam, não somente os homens, mas como toda a população, que o câncer é uma doença realmente significativa. É necessário, acima de tudo, buscar saúde. Acho que a saúde ela está disponível para a população. E a psicologia está aí para apoiar no ganho desta saúde. E eu agradeço a você a oportunidade de estar ajudando a nossa comunidade através dessa entrevista. A gente que agradece, é a saúde integral de todo ser, né? Exatamente. Eu sou psicólogo por um livro chamado Saúde Integral. Olha só. E eu tinha uma outra profissão, eu mostrei esse livro a um psicólogo, falei, como é que eu atingo a saúde integral? Ele falou, faz a psicologia que você vai descobrir. E aqui estou eu. Olha, que bom. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite. Uma boa noite. E amanhã tem novo episódio do UFOcast, o videocast aqui da UFO. Vamos conferir o tema dessa semana com o Matheus Minúncio. Boa noite, Larissa. O tema do UFOcast de amanhã é rádios universitários. A Jussara Coelho e a Sara Camelo vão conversar com o coordenador de rádio Vitor Hugo e com o jornalista Fabiano de Moura Goulart, ambos da Diretoria de Comunicação Social da UFO. O bate-papo é sobre a história do rádio, as tendências para o futuro desse veículo de comunicação com as novas tecnologias de streaming, e você confere ainda todos os detalhes da Universitária FM 107,5, que há mais de 3 décadas está presente em Uberlândia. É amanhã, às 5 da tarde, no canal da UFO no YouTube, e a versão gravada estará disponível às 8 da noite na Universitária FM e nas plataformas de podcast. Começaram as inscrições escolares municipais em Uberlândia. Para concorrer a uma vaga no ensino municipal, basta acessar o portal da Prefeitura no endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br no link da inscrição escolar. As inscrições, que são gratuitas, vão até o dia 18 de novembro e não é uma garantia de vaga. E uma escola estadual em São Paulo dá aulas de educação financeira e boa parte dos alunos escolheu aprender sobre o tema. Veja só.
A semana começa com aula sobre educação financeira nessa escola estadual na Zona Sul de São Paulo. Desde agosto deste ano, o tema virou uma disciplina eletiva no programa de ensino integral. 34 alunos de 15 a 18 anos quiseram participar. Eu decidi fazer essa aula por conta do meu futuro. O que eu tenho gostado bastante foi a questão da dinâmica do cartão de crédito, principalmente, né? A inflação, que a gente tem visto bastante nas aulas. Todos os alunos têm o seu projeto de vida e eles perceberam que a educação financeira é muito importante para que eles possam consolidar esse projeto, né? Para que eles possam construir o projeto de maneira mais estável, mais segura. A educação financeira não é obrigatória no currículo escolar, por mais que ao longo da vida ela seja tão importante. Quando crianças e adolescentes aprendem sobre economia, consumo e planejamento, antes mesmo de terem a própria renda, eles evitam erros básicos que levam a dívidas e desenvolvem hábitos que trazem segurança a si mesmos e a toda a família. De acordo com o levantamento de um banco digital parceiro da escola no projeto, apenas 16% dos brasileiros tiveram educação financeira na escola ou na faculdade. Mais da metade aprendeu sobre o assunto quando começou a trabalhar e 42% em casa com a família. 14% após acumular dívidas. Quando esse jovem chega no primeiro trabalho, começa a ganhar o primeiro salário, infelizmente, muitos que não têm educação financeira, com o primeiro salário, com os primeiros, ele já passa a entrar em dívida, já passa a ter um consumo em excesso, já passa a entrar em financiamento, em parcelamentos, que não dá conta. Em poucos meses de aprendizado sobre o assunto, eles já sabem como vão realizar sonhos com responsabilidade. Com o meu primeiro salário, eu pretendo estudar mais fundos de investimento e investir ele por inteiro, principalmente investimentos a longo prazo, que aí eu vou ter um dinheiro mais seguro para eu poder realizar meus sonhos futuros. O Victor que entrou nessa letiva e o Victor que vai sair são totalmente diferentes. Qual que é a diferença entre eles? Me conta. Então, não vai gastar o primeiro salário com tênis. Segundo a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, 8 a cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. A falta de educação financeira descontrola o orçamento doméstico, impacta a saúde mental e aprofunda a desigualdade social do país. O projeto de educação financeira nacional não é nenhum projeto, é um sonho. A gente seria um país muito melhor, a gente seria um país muito mais consciente. Morreu na manhã de hoje, em São Paulo, a cantora Gal Costa, aos 77 anos. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que é considerada uma das cantoras mais importantes da música popular brasileira. Foram 57 anos de carreira e grandes sucessos como Chuva de Prata, Meu Nome é Gal e Baby. A causa da morte ainda é desconhecida. Gal Costa deixa um filho de 17 anos. E o ator, cantor, apresentador e compositor Rolando Boldrin, de 86 anos, também faleceu hoje, aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein há 2 meses. Rolando Boldrin tinha mais de 60 anos de carreira na TV, atuou em mais de 30 novelas e por 17 anos apresentou o programa Senhor Brasil, na TV Cultura. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em nota, a Fundação Padre Anchieta disse que, abre aspas, ele tirou o Brasil da gaveta, fecha aspas, e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação e manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste grande artista gigante que jamais será esquecido. Finaliza a nota. Nossa edição de hoje fica por aqui.